Afinal, você vai falar sobre o quê? Eu disse assim, se a gente sabe, por que a gente não faz? E, aliás, eu acho um título melhor do que ilusão versus realidade. Enfim, o propósito dessa apresentação, na verdade, é dividir com vocês um pouco da minha angústia em relação a algumas coisas, como a gente estuda, a gente tenta praticar, mas a gente nunca chega lá. Então, foi mais uma forma de pensar o que está acontecendo, o que faz com que a gente não consiga dar um passo a mais. Então, esse é o tema da conversa que nós vamos ter hoje. E eu espero que quando a gente terminar, todos saiam com as mesmas angústias que tem. Se não vai ser só eu. A primeira coisa, o primeiro conceito que eu gostaria de passar é sobre como nós vemos o mundo. Né? Então, eu gosto muito dessa imagem do aquário com os peixinhos dourados. E eu me pergunto, teria o peixe consciência que ele habita um mundo líquido? Quer dizer, você já pensou alguma vez, olhando um aquário, que o peixe está lá dentro? Se o peixe tem alguma ideia de que ele vive em um mundo de água? É a mesma coisa. Nós somos os peixinhos dourados. Nós estamos num aquário e a água é o fluido cósmico universal que nós estamos mergulhados nele. Mas nós não temos consciência disso. A gente sabe, porque a gente estuda, porque a gente aprende, mas a gente não consegue perceber isto. Porque isto é o nosso dia a dia. Nós estamos mergulhados no aquário da mesma forma que os peixinhos lá estão. Bom, para isso é bom nós temos alguns conceitos em relação ao é difícil ler isso aqui. Em relação ao observador e à natureza. Até o surgimento da física quântica no início do século passado, tudo que nós tínhamos era basicamente a relatividade de Einstein, que ele conseguiu ver o mundo dentro da velocidade da luz, nada além disso. Então, esse mundo de relação que funciona e ele regula todas as forças que nós temos hoje na natureza. Depois veio a mecânica quântica. A mecânica quântica deu um salto nessa... Um salto quântico, exatamente. Nessas regras do Einstein. E é uma coisa tão, como eu escrevi ali, bizarra, para não dizer fantasmagórica. É muito difícil você estudar, entender e o mais difícil não é acreditar, é aceitar determinados achados, né, da mecânica quântica. Um exemplo disso, não vou ser muito técnico aqui, mas um exemplo disso, para vocês terem uma ideia, são os fótons, por exemplo. Um fóton, qualquer luz, é um fóton. São partículas chamadas fótons, que fazem a luz. E esses fótons, como todos os demais partículas no universo, eles se comportam de duas formas, quer como onda, quer como partícula. Às vezes ao mesmo tempo. E o que define se ele vai se comportar como onda ou partícula, somos nós. Somos nós. E esse é um experimento que foi repetido inúmeras vezes em diversos laboratórios pelo mundo e o resultado sempre foi idêntico, sempre foi o mesmo. Como é que eles fizeram isso? Para dar um exemplo. Eles têm um feixe de luz que ele é atirado, um fóton que ele é atirado, um elétron ele é atirado, e pegaram uma placa, fizeram dois rasgos nessa placa, dois orifícios nessa placa, e uma outra placa, que é uma placa fotográfica. E o que se constatou foi o seguinte: quando essa luz alcança a placa,
ela passa pelos dois orifícios e impressiona essa fotografia. Agora, quando qualquer um de nós observa essa mesma luz, ela não passa pelos dois orifícios, ela passa somente por um orifício. Dá para entender? Nós, de alguma forma, estamos afetando a natureza, estamos afetando algo físico, okay? Algo que necessariamente não seria afetado pela nossa consciência. É a mesma coisa, se a gente pensar no chocolate agora, pensa no chocolate. Lembra do Alexandre? Em honra ao Alexandre, pensa no chocolate. Quando você pensa no chocolate, o que acontece na sua mente? Você cria mentalmente a imagem de um chocolate. Dá água na boca. Dá água na boca. E o que acontece? Esse chocolate não existia, e ele passou a existir. Não no mundo físico, mas no mundo quântico. Porque toda vez que você pensa alguma coisa, você está mergulhado no fluido cósmico universal, que ele é extremamente maleável, ele cria. Da mesma forma que ele cria, ele descria. Um bom exemplo disso é o átomo. Ninguém jamais viu um átomo. Okay? A configuração do átomo, tá? Pega o átomo mais simples que tem, que é o hidrogênio, tem um elétron que fica girando, como se fosse uma órbita. Então a imagem que a gente tem do átomo é basicamente um elétron girando em torno do núcleo. Né? Só que essa imagem não é verdadeira. Ele não gira daquela forma concêntrica, como a Lua gira em torno da Terra, ou a Terra em torno do Sol. Não é assim. Ele aparece e desaparece. Ele aparece e desaparece. Como é que ele apareceu? Da mesma forma que ele desapareceu. Okay? Não existe. Ele sai de uma nossa... É especulação, ninguém entende isso. Ele sai de uma outra dimensão e retorna numa outra dimensão. Bom, mas o que tem tudo isso a ver com o Espiritismo? O que tem a ver é que, de acordo com o Dr. Freeman Dyson, a inteligência, de alguma maneira, está presente na natureza. Em experimentos controlados em diversos laboratórios, como nós vimos, átomos comportam-se como agentes ativos ao invés de comportarem-se como substâncias inertes. Eles atuam de modo imprevisível, de acordo com as leis da mecânica quântica. Parece que há inteligência em cada átomo. Parece que há inteligência em cada átomo. Com isso, Dyson sugere que átomos são capazes de fazer escolhas, o que é sinal de inteligência, e, por consequência, o universo é inteligente, ou seja, o acaso não existe. Fim do materialismo. Quem diz isso é um físico inglês-americano. Ele é bastante conhecido pelo seu trabalho na parte da quanto-eletrodinâmica, estados físicos, astronomia e engenharia nuclear. Quer dizer, não é uma pessoa mística, ele é um cientista. Ok? Bom, continuando, isso aqui eu só estou provocando vocês para chegar a alguma conclusão no final. Nós falamos do observador e como o observador afeta o mundo físico. Afeta o mundo físico. Por exemplo, o tempo. Olha para o seu relógio, ou para o seu celular, porque a criançada hoje não tem relógio, todo mundo usa celular, né? E me diga, o tempo existe? Para nós existe, né? Uma coisa absolutamente concreta, material. Nós olhamos o relógio e vemos o tempo está passando. O importante notar é que o nosso conceito de tempo é relativo aos nossos sentidos. É baseado na rotação da Terra em relação ao Sol, que mede os anos, e da Lua em relação à Terra, que mede os meses, e da rotação da Terra sobre o seu próprio eixo, que mede os dias. Mas o tempo, na verdade, não existe. O tempo é uma abstração. O tempo é algo que nós criamos para poder entender o nosso mundo físico. Porque se nós formos para Marte, o tempo de Marte é diferente do tempo da Terra, o tempo de Saturno é diferente do tempo da Terra. Cada lugar no espaço haveria um tempo diferente e, em consequência dessas mesmas relações. Okay? Então, a noção que nós temos de tempo, ela não é verdadeira. Não é verdadeira.
O tempo só existe porque nós existimos. Se nós nos tivéssemos hoje aqui, não haveria tempo. Haveriam planetas, haveriam constelações, haveria tudo que existe no mundo, mas a consciência não estando presente, o tempo não existe. Então o tempo é criado pela nossa consciência. E com isso entra aquele conceito de passado, presente, futuro. Aí complica. Aí a coisa complica, que realmente fica difícil ir além. É o tal do fantasmagórico da mecânica quântica. Teria um animal a noção de tempo que nós, humanos, temos? Um cachorro, nossos cachorros, tem ele a noção de tempo que a gente tem? Não. Tempo para ele não existe. Ele pode existir a noite, o dia, pode existir alguma coisa, mas tempo. Não, o cachorro não tem isso, não tem o menor sentido. Então, e como conciliar a noção de tempo perante o infinito? Hoje, ciência, tudo para no infinito. Não, porque o infinito. Ok, mas se a gente tem um tempo hoje e a gente está no infinito, qual é o tempo do infinito? Não há tempo. Eu estou fazendo isso só para provocar vocês a entenderem que o mundo que a gente vive é, na verdade, uma ilusão. Ele é criado pela nossa consciência. Mas esse não é o verdadeiro mundo. Conclusão. O tempo não é uma medida absoluta, é relativo e só existe quando nós o observamos. Quando você olha o relógio. Eu me atraso. Pois é. Ok. Voltando ao nosso aquário, né? O que nós somos hoje? Nós somos espíritos, estamos encarnados, estamos num corpo físico, habitando temporariamente um campo físico, que funcionaria mais ou menos como um escafandro. Tenta vocês imaginarem dentro de um escafandro, dentro do mar. Entendeu? Na verdade, sob o mar. Né? No fundo do mar. Né? O que acontece? Você não tem o mesmo movimento. A densidade da água é diferente da densidade fora da água. Você se sente limitado em diversos aspectos da sua vida. Okay? É isso que nós hoje experimentamos. Nós somos espíritos e nós não vemos necessariamente pelos olhos, nós vemos pelo todo, mas como nós estamos mergulhados num corpo físico e os orifícios que existem no corpo físico para prover a visão são esses dois orifícios. O que significa que nossa visão é muito restrita à densidade do corpo. A nossa mente, em sua fase evolutiva, capta apenas diminutas parcelas das incontáveis formas de energia do universo. Ou seja, nós estamos bombardeados nesse momento por ondas de rádio, por ondas de curta frequência, por ondas de alta frequência. Todos nós temos celulares e essas frequências estão aqui nesse recinto. Okay? Nós temos rádios, ondas de rádio, você pode ter AM ou FM, conforme você sintoniza a frequência. Da mesma forma, cada celular tem uma frequência, e aí, quando a mensagem vem para o seu celular, ele só vem para o seu celular, muito embora todos nós estamos recebendo essa mesma onda. Nós ouvimos apenas parte dos sons que conseguimos captar. A gente não escuta tudo que existe na natureza. Eu não vou passar aqui porque é longo e é desagradável, mas existe uma gravação muito interessante em que ele põe a frequência, você liga e há uma frequência de som que você não escuta, mas ele está lá. Vou dar um exemplo: apito para cachorro. Se eu tiver um apito para cachorro aqui, e der uma apitada, a cachorrada toda vai latir e ninguém vai escutar nada aqui. O cachorro conseguiu captar a frequência, o nosso ouvido não conseguiu captar a frequência. Okay? Mas ela existe. Tanto que o cachorro ouviu e nós não ouvimos. O fato de nós não termos ouvidos não quer dizer que aquilo não existe. Existe, só que nós não captamos. A comunicação, o olfato,
O olfato... não, está falando dessa gravação. É interessante, porque ela começa, você não escuta nada, mas você vê as frequências. Você vê as frequências, mas você não escuta nada. Daqui a pouco você começa a escutar. Daqui a pouco ela aumenta. Daqui a pouco ela se torna insuportável. Daqui a pouco ela desaparece. O que acontece? Nós conseguimos captar auditivamente aquela frequência dentro de uma determinada range, dentro de um determinado intervalo. Fora daqueles intervalos, a gente não consegue captar. Mas isso não quer dizer que não haja frequências mais altas e frequências mais baixas. Há aquelas que nós conseguimos captar. O olfato é limitado, nosso olfato é limitado. Se você comparar num cachorro, o cachorro tem 20 vezes mais células olfativas do que nós, seres humanos, superiores até mesmo ao cachorro. Mas naquele particular, o cachorro é mais avançado do que os próprios humanos. A nossa comunicação é essencialmente física, verbal e escrita. A gente não se comunica de outra forma. Nossa locomoção é limitada pelos limites do corpo físico e a ação da gravidade. A interação com desencarnados também é limitada pelo corpo físico e densidade espiritual. Okay? Nós enxergamos somente através dos olhos e de forma, como eu disse, de forma bastante limitada. Se vocês verem essa figura, vocês vão notar onde está o homem. Não sei se queremos aí. Onde está o homem? Vocês vão ver o microscópio, a célula, por exemplo. Vocês veem a capacidade do olho humano, vai até aquele determinado limite. Dali para diante, a gente só consegue ver através de um microscópio de luz e depois um microscópio de elétrico, a gente consegue perceber o vírus, consegue perceber o DNA, consegue até mesmo perceber pequenas moléculas, mas o átomo a gente não consegue ver. Não há instrumento na Terra hoje que permita ver o átomo. Você pode calcular o átomo, você pode estimar o átomo, você pode até imaginar como o átomo se aparenta. Da mesma forma, se você está nos fósseis, né? Você vê uma pegada, outra pegada, você vê a profundidade da pegada, você pode estimar o peso do animal, pelo espaçamento você pode imaginar qual o tamanho do animal, né? O peso, pela área em que ele viveu, provavelmente ele comeu lá, então qual tipo de vegetação teria lá. Com essas luzes, com essas dicas, você forma uma ideia do geral. Okay? Bom, agora eu vou além. Eu vou mostrar para vocês um diálogo entre o Dr. Paulo César Frutuoso e o espírito do Dr. Frederick von Stein materializado. O Dr. Paulo César Frutuoso, ele é um médico muito famoso no Rio de Janeiro, ele é um cirurgião, e basicamente ele trata de casos de câncer. E ele só leva pacientes para tratamento com espíritos quando a medicina não há mais recursos. Esgotou os recursos, então ele leva esses pacientes a tratamentos espirituais e muitas vezes esses tratamentos envolvem materialização de médicos que já existiram na Terra, como é o caso do Dr. Frederick, que se materializam e fazem operações muitas vezes magnéticas do paciente. Isso não quer dizer que o paciente vai ser curado. Num desses diálogos, inclusive, estava o Dr. Frederick, que era alemão, de origem alemão, e tinha um outro espírito não materializado, mas esse incorporado no médium, que não falava inglês. O médium, aliás, é o mecânico de automóveis, que não falava inglês. E os dois começaram a falar inglês. Segundo o Dr. Frutuoso, um inglês bastante fluente e muito rápido, que ele não conseguia entender muito bem o que eles estavam falando, até que depois ele chegou para o Frederick e perguntou: Frederick, o que vocês estão conversando? Vocês estão falando wonderful. O que tem de wonderful? A pessoa está morrendo, tem câncer. Wonderful, o que tem de wonderful nisso? Ele ficou wonderful porque a pessoa, como a pessoa está aceitando
aquilo que ela está passando. O momento que ela está passando, como ela aceita aquilo. Isto é bom, isso é maravilhoso, do ponto de vista dos espíritos. Se a pessoa está numa situação dessa, resiste, e briga, e acha que ela está sendo, como é que chama? Enfim, ela está amargurada e tal, isso não é bom para o espírito dela e não ajuda no tratamento dela. O tratamento muitas vezes não é de fazê-la viver, é o tratamento perispiritual, que vai facilitar o desencarne e depois a passagem dela lá em cima. Mas nós estamos falando da visão e vamos dar esse diálogo entre os dois. Esse diálogo não está gravado, está escrito. Tá? E o diálogo vai mais ou menos dessa forma. Paulo César Frutuoso, como assim? Você vê o interior dos corpos? Frederick, eu os vejo como pele não possuísse. Paulo César, como você distingue as células boas das ruins? Frederick, por suas vibrações, que são distintas. Paulo César, você é capaz de ver as organelas celulares? Aí uma nota aí. Somente é possível com microscópio eletrônico aumentado 100 mil vezes. Você vê as organelas celulares. Frederick, sim, eu posso. Paulo César, você é capaz de alcançar com sua visão os átomos e as partículas subatômicas? Frederick, não, eu ainda não posso. Mas espíritos mais evoluídos que eu podem. Quem foi Frederick na última encarnação? Foi o médico nazista. Foi o médico nazista que se arrependeu e resolveu trabalhar, né, para também se regenerar. Agora ele vê que há esperança, até mesmo o André Luiz, né, um suicídio involuntário, sujeito tal, chegou lá em cima e conseguiu, né, dar a volta por cima. Primeiro ele chegou lá embaixo. Depois conseguiu dar a volta por cima. Então há esperança para nós. Há esperança. Agora, nós estamos vendo duas coisas. Que a nossa limitação espiritual é em função do corpo que nós estamos agora habitando. Se nós não tivéssemos esse corpo, nós não enxergaríamos só pelos olhos, enxergaríamos pelo todo, nós não sentiríamos cheiro só pelo nariz, e sim pelo todo, e assim por diante. Então nós temos os nossos sentidos, né? Esses sentidos estão embotados pela densidade do corpo físico. Uma vez que a gente se liga no corpo físico, a gente não tem um peso específico, né? A coisa muda um pouco, desfigura. Então, somente para dar algum contexto, perspectiva, referente ao nosso grau de adiantamento espiritual, que às vezes a gente se acha muita coisa, então pasmem vocês. Revista Espírita, ano 1858. 1858. Resposta dada por Bernard Palissy, espírito, a Allan Kardec, referente à descrição sobre o estado moral dos habitantes de Júpiter. Isso está na página 178. Perguntou Kardec, se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, nós sabemos que é um planeta superior à Terra, que posição ocuparia? Resposta, a dos vossos macacos. A dos vossos macacos. Agora, a primeira coisa que eu li isso, eu fiquei chocado. Não por me ser comparado a um macaco, mas por saber que o espírito solar, como Cristo, Jesus Cristo, veio à Terra há 2000 anos atrás, viver entre macacos, para nos auxiliar no nosso desenvolvimento. Não pensem nisso. Deus é absoluto. Tudo mais é relativo. Por absoluto eu digo, ele é o que é. Não dá para descrever o que é Deus. Os espíritos descrevem Deus como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deu para entender? Deu para entender. Mas absoluto ele é o que é. Acabou. Não dá para comparar com mais nada. Tá? Tudo mais é relativo.
tudo que não é Deus. Só Deus é absoluto. Daí os espíritos, aí o Kardec, todo mundo começa a perguntar daqui, perguntar lá, não sei o quê, e os espíritos vivem repetindo algumas dessas frases. Pobreza de linguagem. É um sentido, no caso físico, que lhe falta. Vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não tem absolutamente como exprimir. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entenderdes, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que não impressionam os vossos sentidos. Voltamos às primeiras figuras que eu apresentei aqui. Existe um mundo, que é um mundo, quer queiramos, quer não, ele existe. E nós só captamos desse mundo aquelas frequências em que a nossa condição espiritual e de espírito encarnado permitem que nós captemos. Isso não quer dizer que tudo mais que nós não vemos não exista. Nós estamos aqui num recinto cheio de bactérias, fungos, tudo. Nós não estamos vendo nada disso. Okay? Isso não quer dizer que eles não existem. Existem, só que nós não percebemos. E no caso do conceito de Deus, que é um conceito que eu já desisti, eu prefiro ficar com Jesus Cristo. Os espíritos dizem, o que eles estão dizendo o tempo todo aqui é o seguinte: falta-nos um sentido, pelo menos um. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a visão, o tato, enfim, nós temos alguns sentidos. Mas nós não está faltando um sentido para a gente poder se aproximar do entendimento, não é da compreensão, do que é Deus. Okay? É a mesma coisa querer explicar a teoria das cores para um cego de nascença. Como é que você vai explicar o que é um verde, o que é um amarelo para uma pessoa que nunca viu uma cor? Como é que eu vou explicar, como é que eles vão me explicar o que é Deus, ou o que é Jesus, se me falta um sentido que eu só vou adquirir a partir do momento que eu vá evoluindo, tá? E a partir desse aumento da minha evolução, aí eu vou começar a entender coisas que hoje eu não consigo entender, e jamais poderia entender, porque falta-me um sentido. A conclusão, a verdadeira vida é a do espírito. Estamos submersos em um corpo material grosseiro, condizente com o nosso grau de adiantamento espiritual, que constrange nossos sentidos e embota nossa mente. Esta, a mente, sob a amnésia temporária. E de onde convivemos, no presente, com os nossos afetos e desafetos do passado. Tudo isso em luta redentora conosco mesmo, para evoluir como seres celestiais que somos. Já reencarnamos ou encarnamos muitas vezes como seres humanos. Estou começando já na fase do ser humano, não vou nem antes disso. Já encarnamos muitas vezes como seres humanos. Em outros mundos, nós sabemos que muitos de nós, todos viemos de capela, e outros mundos, e partes deste mesmo mundo que hoje habitamos. Nós já tivemos diversas nacionalidades. Nós já fomos ingleses, já fomos africanos, já fomos tudo. Né? Então, isso põe em xeque a questão da nacionalidade. Por exemplo, se você vive em um país, se você é um imigrante em um país, okay? Vamos usar os Estados Unidos, já que é o nosso país, como um exemplo. Tá? Se você é um imigrante aqui, você olha para a pessoa e diz: você é um imigrante, ou você é um imigrante ilegal. Okay? Quem sabe se esse mesmo sujeito não foi uma norte-americana na outra encarnação? Quem sabe se não foi George Washington? Então você está discriminando uma pessoa pelo que ela é hoje, desconhecendo do que ela foi ontem. Certo? Então a noção de nacionalidade vai embora. Vai embora com o espiritismo.
Possuímos muitos outros nomes, masculinos e femininos. Eu posso ter chamado, eu já fui José, João, Maria, já fui. Então, qual é o seu nome, Celso? Você pergunta para o espírito qual é o nome dele, ele fica assim, qual é o meu nome? Bom, eu posso dar o da última encarnação, eu posso dar o de uma encarnação que para mim teve uma importância, um significado grande, ou eu posso simplesmente ficar totalmente embaraçado e dizer, me chame de raio de luz, ou espírito de verdade, ou o que você queira. Porque o nome não faz sentido, já tive tantos. Masculinos e femininos. O que quer dizer com isso? Que nós só fomos homens e já fomos mulheres. Já fomos do gênero masculino e do gênero feminino. E a coisa funciona mais ou menos assim. Você não fica masculino, feminino, não é assim. Você vai masculino, até um determinado ponto. Quando evolui, vira mulher. Para evoluir, você precisa virar mulher. Certo? E daí você não volta para o masculino. Você continua feminino, até um determinado ponto que, bom, agora tem que voltar para o masculino. E assim vai. E, segundo alguns autores, por exemplo, uma das razões do homossexualismo é exatamente essa. Porque você vai homem. Aí chega uma outra encarnação, você vai sair com mulher. Ok, então você veio com mulher, mas a tua psicologia ainda é feminina. Principalmente masculina. Principalmente se na última encarnação, se você reencarnou muito cedo. Se houve um intervalo de 50, 60, um intervalo pequeno entre uma encarnação e outra, quer dizer, não deu tempo. Se você fica de 100, 200 anos, dá tempo de fazer aquela transição do masculino para o feminino, ou do feminino para o masculino. Mas quando você faz isso em pouco tempo, você vem, mas isso, alguns autores ilustres, o Herculano Pires, é um deles que inclusive ele tem estudos sobre isso, ele fez algumas experiências sobre isso que apontam para o que eu estou lhe dizendo agora. Que nos foram dados, voltando para lá, que nos foram dados por diversos pais. Nós já tivemos diversos pais, por isso Jesus pergunta quem é meu pai, quem é minha mãe. Quando Jesus perguntou quem é meu pai, quem é minha mãe, não é Maria e José. Jesus já teve diversos Marias e diversos Josés como pais. Casamos-nos com inúmeras outras pessoas. Quem é minha mulher? Hoje, ali. Só eu. E ela não me deixa esquecer disso. Mas nós já tivemos diversas mulheres. Então o que acontece? Quando a gente chega lá em cima, tá a mulherada toda esperando, você vai ficar com quem? A gente sabe que a coisa não funciona bem assim. Quando a gente chega lá, realmente nós temos as nossas famílias anteriores, tipo nossos pais de outras encarnações, nossas mulheres, nossos filhos de outras encarnações. E a coisa é bem acomodada porque você está numa outra realidade, o que facilita esse tipo de acomodação. E com inúmeras pessoas com as quais tivemos grande número de filhos. Então, quando a gente voltar lá para cima, então, imagina como você gosta do seu filho hoje, imagina quando você chegar lá em cima, e você vai ver, você tem 300 encarnações, 2 filhos por encarnação são 600. Vai ter 600 filhos lá. É muito filho, né? Pois é, o espírito, ao reencarnar, traz consigo valores, conhecimentos e experiências acumuladas através dos tempos. Nasce equipado com um arcabouço psicológico, em forma de vocações, tendências, inclinações, sentimentos e ideias que, em contato com o meio ambiente da atual encarnação, se manifestam espontaneamente, sem que a criatura se aperceba, aparecendo até mesmo nas situações mais corriqueiras do seu mundo diário. O ambiente e as pessoas com quem e onde ela convive só podem aprimorá-la, não determinando integralmente seu jeito de ser, agir e pensar. Na criança apenas desperta o que nela já existia, ou seja,
seus arquivos da alma armazenados no corpo perispiritual. Então, os nossos filhos já trazem as experiências vividas de outras encarnações. Por isso que às vezes nós temos 2, 3 e outros filhos com personalidades totalmente diferentes. Como você explica isso? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tiveram as mesmas oportunidades, estudaram nos mesmos colégios, brincavam juntos e têm personalidades distintas. E isso é herança de outras encarnações. Do aprendizado que você teve, das experiências que você teve e que você acumulou no seu subconsciente. E que na vida atual aquilo aparece sob diversas formas, algumas formas como fobias, por exemplo. Pessoas que têm medo de ficar presas em elevador, a altura, coisas desse tipo, porque são experiências traumatizantes de outras vidas e ainda estão se refletindo nessa vida. Esse é um exemplo muito corriqueiro que se dá para esse tipo de coisa. E o importante é que, embora sejamos produto do nosso passado, ninguém é hoje a criatura que foi ontem, nem será a de amanhã. Nós estamos em transição. A natureza não dá saltos, nós estamos em transição. Ninguém vai daqui para cá sem ter uma série de experiências. Nem Jesus. Jesus é um espírito, que a gente costuma dizer, antigo. Quer dizer, é um espírito que foi criado muito antes de nós. Ele basicamente atuou na formação da Terra, do nosso planeta, do nosso sistema solar. Imagina, já era um espírito superior, né, há 13,8 bilhões de anos atrás. Não, 13. Do sistema. 4,8. O nosso universo, segundo se calcula, tem 13,8 bilhões de anos e o sistema solar, a Terra, qualquer coisa, 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito superior, é um espírito que não precisa mais reencarnar. Tá? O perispírito dele é tão rarefeito que ele não consegue nem encarnar. Como é que ele encarnou na Terra? Ninguém sabe. Mas, segundo dizem, ele passou muitos anos diminuindo o seu estado vibratório para poder caber no corpo tão atrasado como é o nosso aqui hoje na Terra. Agora vamos ao que interessa, as minhas angústias. Por que então não nos apercebemos disso? Porque não temos conhecimento ou percebemos que ainda somos influenciados pelas nossas vidas passadas. A entonação não saiu boa aqui. A pergunta é, por que então não nos apercebemos disso? Nós não temos essa noção de que tudo isso que a gente já viu até agora. Então, algumas respostas que eu consegui achar, talvez haja mais, são essas. Porque não temos conhecimento ou percebemos que ainda somos influenciados pelas nossas vidas passadas. Nós estamos falando de crenças, valores, culturas, hábitos, experiências, relacionamentos antigos, ainda exercem grande influência em nosso comportamento atual. A gente se apercebe disso no dia a dia? Não. A gente só está vivendo. Outra especulação. Porque ainda não estamos desenvolvidos o suficiente para apreciar a vida como espírito que somos. A gente não olha para a nossa vida como somos espíritos. Isso aqui é só um corpo, é só uma vestimenta. Nós vamos continuar, isso vai ficar. Porque ainda precisamos das leis e das religiões dos homens para guiar nossas mentes e conduta. Eu sempre gosto do exemplo da bengala, religião e lei como sendo uma bengala, até a quarta-feira passada, quando o Jonathan citou o exemplo do corrimão. Então, a função da religião e das leis, basicamente, é o corrimão. A gente seguir por aquele caminho. Mas eu descobri algumas coisas interessantes sobre esse tema. Vamos falar do direito consuetudinário. O direito consuetudinário são leis morais onde costumes são aceitos e seguidos como norma.
Quer dizer, não há lei escrita. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É basicamente as leis morais, o comportamento geralmente aceito, é que serve de norma. Vou dar um exemplo prático disso. Na década de 70, na década de 70, o Brasil foi jogar com a Noruega, em Oslo. É uma partida não oficial, né? Amistosa. E eu me lembro do João Saldanha, não sei se vão lembrar do João Saldanha. Sou dessa época. O João Saldanha era um comentarista e, enquanto não começou a partida, ele estava conversando lá com os colegas. E, na ocasião, o prefeito de São Paulo era esqueci o nome. Não, Ademar de Barros. Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, ele resolveu aumentar estupidamente as multas das leis de trânsito em São Paulo. E então o João Saldanha saiu pela rua, achou um guarda, um policial, e perguntou a ele quanto é que custava a multa de trânsito, né? Por exemplo, estacionamento proibido, quanto é que custa a música de trânsito? E o guarda olhou para o João Saldanha e disse: eu não sei. Ele disse: mas como você não sabe? Você nunca multou ninguém? Ele respondeu: que eu me lembre, não. Eu disse: mas como pode isso? E o guarda mostrou: aqui é a placa, proibido de estacionar. Se é proibido de estacionar, ninguém vai estacionar. Então, é um país que talvez você precisasse de uma lei dizendo que você não pode estacionar, porque o costume local, a maneira de você agir é: você tem uma placa dizendo que não pode, você não faz. E também, eu descobri uma coisa muito interessante, não sei se por acaso, mas enfim, é um princípio jurídico. Eu não sou advogado, longe disso, mas é um princípio jurídico muito interessante, que diz basicamente o seguinte: se fôssemos todos anjos, não precisaríamos de governos. Se os anjos nos dirigissem, não precisaríamos de leis. Deu para entender, né? Porque o dia a dia de nossas vidas, como encarnados, ocupa-nos a mente primordialmente com preocupações de natureza material. Quer dizer, o dia tem 24 horas, menos 8 que a gente está dormindo, às vezes até mesmo dormindo. A nossa preocupação do dia a dia é saúde, emprego, renda futura, filhos, etc. A gente não para pensar num momento que nós somos espíritos, estamos num processo de evolução, que tudo aquilo é passageiro, que a gente precisa fazer o melhor que a gente puder durante essa passagem, coisas desse tipo. Porque falta-nos fé e coragem para ser o que somos, tal como somos. Aceitar as nossas limitações. Aceitar que nós somos isso aí. E não procurar ser mais do que nós realmente somos. É o tal conhece-te a ti mesmo de Sócrates. Algo mais? Alguém aí tem alguma coisa que vocês poderiam contribuir? Se não, resumindo, os limites do corpo físico e da consciência entendendo como espírito, embotam a percepção do mundo que habitamos e com o qual nos relacionamos. Eu estou martelando esses conceitos desde o primeiro minuto da apresentação. Então a questão agora, talvez prática, seja: como então transformar conhecimento em comportamento? Se a gente sabe de tudo isso, se a gente estudou, e olha, eu estudei, eu estou nisso há mais ou menos uns 30 anos, e olha, eu estudei, eu já li muita coisa e continuo lendo até hoje. E o conhecimento que eu tenho, não acho que é o suficiente, mas o pouco conhecimento que eu tenho, como é que eu vou usar esse conhecimento para mudar o meu comportamento? É difícil, não há resposta para isso. Mas o que eu posso oferecer a vocês, já que eu não tenho resposta, é que existe uma palestra do Haroldo Dutra Dias,
O Segredo da Reforma Íntima, muito boa. E vai dar algumas ideias de como é que a gente pode, mais ou menos, agir. É só ir no YouTube e botar O Segredo da Reforma Íntima, Haroldo dos Dias, e a palestra dele deve aparecer. Tá? Para quem tiver interesse em ver. E é isso aí, ninguém disse que seria fácil. E quem disse isso, o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Foi o Raul Teixeira. Né? Por que ele disse isso? Ele disse isso pelo seguinte, porque nós, de certa forma, mais do que os outros, sabendo disso, temos uma responsabilidade maior do que o outro que não sabe. Certo? Então, por exemplo, o índio, né, antropófago, que mata o inimigo e come o inimigo, ele está cometendo um crime. Agora, se você é um professor universitário, mata o seu amigo, uma pessoa, então tudo depende do nível de consciência, do nível de entendimento da pessoa. E isso reflete, sabe aonde? Isso vai refletir na nossa mente da seguinte forma. Eu estou esquecendo no sentido de, por exemplo, as coisas que ficam na sua mente, aquelas preocupações que ficam na sua mente de coisas que você fez errada, o bem que você deixou de fazer, as oportunidades que você perdeu na vida. Remorso, é isso, essa palavra que eu estou procurando. Remorso. O ideal é você chegar no fim da vida e, olha, eu não tenho remorso de nada do que eu fiz, estou pronto para ir. Agora, o difícil é quando você chega no final da vida e fica ainda pensando nas coisas que você fez errado, ou que deixou de fazer, ou o bem que você não fez. Né? E sabendo disso, que é pior ainda. Porque quando você não sabe, se você é ateu praticante, bem, você não vai ter esse tipo de consciência, de remorso. Né? E você, como espírita, vamos dizer assim, seguidor da doutrina espírita, né, deve ter. Porque você não tem desculpa dizer, eu não sabia. Nós sabemos. E por que a gente não faz? Porque não é fácil. Porque a gente já vimos antes. Nós temos todas aquelas limitações que a gente não percebe. E daí nós chegamos ao seguinte ponto. Quem decide o nosso destino? Quem decide o nosso destino? É Deus? Os espíritos? Ou nós mesmos? Eu acho que a resposta vai por aí. Não podemos esquecer que somos livres para escolher nossos atos e atitudes, tal do livre-arbítrio, mas prisioneiro de suas consequências. Bom, com isso a gente chega ao fim da apresentação e eu só queria voltar para o primeiro slide, não sei se eu vou conseguir aqui. Essa apresentação, essa é a terceira apresentação que eu faço sobre o tema espírita. Eu espero que seja a última. Não, sinceramente, eu durante a minha vida profissional fazia apresentação praticamente todo mês e ficou tudo bem. Uma vez eu fui convocado para fazer uma apresentação, convocado, intimado, basicamente, e um grande amigo meu que já fez a passagem, o Adelei Marques, que deve estar aqui, o culpa é dele. E ele chegou para mim e disse, não, você vai fazer a apresentação. Não vou. Não, você vai. Ok, tá bom, então eu vou. Qual é o tema? Ele falou, o sexo dos espíritos. Isso não é tema. Não, você estuda e tal. Olha, foi um desastre. A palestra foi um desastre. E eu prometi para mim que eu jamais iria fazer palestra espírita, porque não é a minha área realmente. Né? Eu gosto de assistir, de ler, mas... Bom,
E, de repente, o Vanderlei, um amigo meu, começou a me assediar, literalmente, dizendo que eu tinha que fazer uma palestra. Eu falei, não vou fazer. Eu conversando com o Vanderlei, mentalmente. Mas ele não desistiu. Quem conheceu o Vanderlei sabe quem é o Vanderlei. Ele não desistiu e eu resolvi fazer a palestra e tal. Qual é o tema? 13,8 bilhões de anos em 45 minutos. Essa não foi um desastre, mas também não saiu aquela grande coisa. Essa última agora foi um negócio estranho, porque eu estava lá no computador no meu escritório, minha mulher estava no Brasil, e de repente veio um monte de coisa na cabeça, e basicamente essa palestra foi montada, essa apresentação foi montada em 15 minutos. A coisa veio em 15 minutos. E ao final também veio isso aí. Eu vou deixar terminar a palestra com isso aí, que é basicamente, não sei o que é isso, uma mensagem, uma prece de um tal Aventura Vieira. Que tem a ver com a palestra de hoje. Muito a ver com a palestra de hoje, a apresentação de hoje, na medida em que a gente fala disso mesmo, que a gente tenta, não consegue, mas a gente tem que levantar, prosseguir, mesmo que a gente vá cair adiante. Levanta de novo e vai, porque a recompensa é grande. Muito obrigado.